Boas-vindas a mais um mergulho na história. Hoje a gente vai direto ao ponto e voltar no tempo para um cenário bem sombrio, a transição da Idade Média para a Era Moderna. Vamos imaginar um mundo onde o poder absoluto estava quase inteiramente nas mãos de uma única instituição. Era uma época brutal, pessoal, um tempo em que a Inquisição queimava viva as mulheres sob a acusação de bruxaria, e o domínio sobre as mentes e os corações era simplesmente total e inquestionável. Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa análise de hoje é: como foi possível que um único homem conseguisse desafiar todo esse poder absoluto da Idade Média? O que a gente vai explorar agora não é só uma listinha maçante de datas e fatos, mas sim uma verdadeira narrativa épica. É, literalmente, a história de um indivíduo comum enfrentando um sistema gigantesco e até então totalmente intocável. Parte 1. A tempestade e a promessa. O início inesperado. Bom, vamos lá. Toda ruptura de proporções mundiais tem que começar de algum jeito, não é? E o mais maluco é notar que a maior fratura religiosa de todos os tempos não começou nos salões chiques de um palácio, mas sim de um momento puramente pessoal e honestamente aterrorizante. O ano é 1483, na Alemanha, quando nasce Martinho Lutero. Filho de camponeses, o pai dele até conseguiu algum sucesso na mineração, o que fez a família se mudar para Mansfeld em 1484. Mas olha, o trabalho nas minas era pesado demais. A ambição do pai era muito clara. Ele queria tirar o filho daquela vida dura. E é por isso que, dando um salto para 1501, a gente vê o jovem entrando na universidade, com o caminho todo traçado para virar um advogado de sucesso. Só que aí a história dá uma guinada dramática. Em julho de 1505, cai uma tempestade violenta, daquelas de dar medo mesmo. Pego de surpresa no meio do caminho, o jovem Lutero se viu preso sob essa chuva torrencial, correndo um risco muito real de morrer. Morrendo de medo da ira divina e do inferno, ele fez um voto desesperado a Santa Ana, a padroeira dos mineiros. Se ele saísse vivo daquela fúria da natureza, abandonaria o direito e viraria monge. Bom, a vida dele foi poupada, e cumprindo a promessa para o total desespero da família, o caminho para o mosteiro estava selado. Parte 2. A desilusão em Roma. A cruel realidade. Os primeiros anos no mosteiro foram, na verdade, bem monótonos. Aquela iluminação espiritual toda que ele buscava com tanto fervor simplesmente não aparecia. Mas, aos 27 anos, ele foi convocado para uma conferência em Roma, e isso mudou o jogo. Chegando ao grande centro do poder católico, todas aquelas expectativas puras que ele tinha sobre os líderes da igreja foram pelos ares. Foi um choque de realidade. Ele encontrou uma imoralidade absurda entre os padres, uma corrupção profunda e um sistema que explorava abertamente a fé das pessoas mais simples só para gerar riqueza pessoal. Ali, a semente da indignação foi plantada. A grande virada de chave aconteceu um pouco depois. Já de volta à Alemanha, e agora doutor em teologia, ele teve uma epifania gigantesca enquanto preparava uma palestra sobre a Epístola de Paulo aos Romanos. O justo viverá pela fé. Isso virou tudo de cabeça para baixo. Ficou muito claro para ele que o segredo para a salvação não era ter um medo paralisante de Deus, nem seguir cegamente regras inventadas por homens. O caminho exigia, na real, uma fé simples e verdadeira. Parte 3. As 95 teses. Desafiando a autoridade. Para a gente entender o tamanho daquela frustração que estava engarrafada e que explodiu contra o Papa Leão X, precisamos olhar para as engrenagens dessa corrupção. Tinham 3 problemas principais. Primeiro, a simonia, que era a venda de relíquias falsas passadas para frente como sagradas. Segundo, a famigerada venda de indulgências. Basicamente, a igreja cobrava dinheiro dos fiéis em troca de um suposto pedacinho no céu. Era monetizar o perdão divino, literalmente. E terceiro, a manutenção da Bíblia apenas em latim, o que era uma tremenda ferramenta de controle, já que impedia as pessoas comuns de lerem e permitia que a igreja manipulasse a interpretação da palavra. 95. Foram exatamente 95 pontos de discordância muito bem articulados. Naquele dia memorável, 31 de outubro de 1517, toda essa indignação foi colocada no papel e pregada direto na porta de uma igreja em Wittenberg. É um volume impressionante de críticas. E o que é mais fascinante sobre esse documento é que, olhando por cima, era só um convite formal para um debate acadêmico. Mas na prática, minha nossa, era uma afronta diretíssima à instituição mais poderosa do planeta. A gente precisa ressaltar a ousadia gigantesca desse ato. Desafiar a palavra da liderança religiosa naquela época era, sem sombra de dúvida, pedir para ser condenado à morte. Parte 4. Excomunhão e fuga. O herege procurado.
O clima esquentou muito rápido porque as cópias daquele documento não ficaram paradas na porta da igreja. Elas viralizaram, na medida do possível para a época, e se espalharam por toda a Alemanha e Europa. A coisa escalou assim. Em 1518, a igreja exigiu uma retratação. Lutero bateu o pé e disse que o Papa podia estar errado, recusando-se a recuar a menos que provassem o contrário. Em 1520, veio o ultimato do Papa e o golpe final chegou em janeiro de 1521 com a excomunhão. O monge rebelde foi oficialmente censurado, carimbado como um herege condenado e virou um homem procurado. Com a cabeça a prêmio, viver escondido foi a única saída para continuar vivo. Mas ele não ficou lá parado, não. Ele usou esse exílio perigoso de um jeito brilhante para fazer algo revolucionário. Ele traduziu a Bíblia para o alemão. Isso foi um golpe de mestre, porque quebrou de vez o monopólio da informação, dando poder para as pessoas comuns lerem e interpretarem as Escrituras com os próprios olhos. Parte 5. O nascimento do protestantismo, uma nova religião. Então, o que começou como uma imensa indignação moral e um instinto de sobrevivência, logo evoluiu. Com o apoio de vários príncipes alemães que compraram a ideia, o movimento ganhou força, criando o luteranismo. E foi no protesto de seus apoiadores, em 1529, que o termo protestante nasceu. Claro que essas mudanças gigantescas não foram nada pacíficas. De um lado, a gente vê guerras sangrentas varrendo a região entre 1556 e 1555, que só pararam com a Paz de Augsburgo. Do outro, vemos a velocidade impressionante dessa expansão geográfica, chegando a lugares como Suécia, Dinamarca, Noruega e Islândia. Parte 6. O legado e as contradições. A figura histórica falha. Aqui a gente precisa manter uma visão totalmente neutra e objetiva. Grandes figuras que movem as engrenagens da história raramente são heróis perfeitinhos, e há um contraste bem perturbador para analisarmos. De um lado, temos esse legado monumental de liberdade religiosa e reforma. Do outro lado, temos fatos inegáveis documentados por ele mesmo. Em textos como Os Judeus e Suas Mentiras, percebe-se um avanço de crenças extremamente preconceituosas, com um forte antissemitismo e também hostilidade contra muçulmanos. É o retrato de um agente histórico de peso colossal, mas ao mesmo tempo profundamente falho e controverso. A jornada biográfica de Lutero chega ao fim no dia 18 de fevereiro de 1546. Ele sofreu um derrame e faleceu aos 62 anos. O arco da vida dele termina fisicamente ali, mas o impacto, a destruição e a reconstrução que ele gerou já tinham mudado completamente as fronteiras e as crenças na Europa e no mundo afora. E para fechar a nossa análise, a grande reflexão que fica é a seguinte: como é que a rebelião de um monge tão complexo, movido pelo medo no início, mas incrivelmente audacioso depois, continua moldando de forma tão profunda as estruturas do nosso mundo hoje? Aquela tempestade pessoal se transformou em uma tempestade histórica que a gente ainda sente os ventos. Esperamos que esse nosso mergulho tenha clareado as coisas e deixado uma vontade imensa de continuar explorando as teias da história. Um grande abraço e até a próxima!